Muito boa tarde. Estamos iniciando aqui o nosso podcast. Vamos continuar falando sobre a China, sobre a Canton Fair. Hoje estamos aqui diretamente dos estúdios da Savini Comunicação, a qual já agradecemos antecipadamente o espaço, o Domingos e toda a sua equipe, que não mediram esforços para nos auxiliar nessa transmissão. E o nosso intuito aqui sempre de compartilhar aí um pouco de conhecimento e experiências. Esse é o nosso objetivo aqui na noite de hoje. Quando eu falo nós, estamos aqui com um convidado muito especial. Para vocês já me conhecem, Marcel da Papelaria Universitária, SOS Logista. Então estamos construindo aí um canal que a gente pode compartilhar e divulgar ideias e soluções e auxílio para todos aqueles que estão aí no mundo do empreendedorismo. Então, eu queria dar uma boa tarde, boa noite, para o nosso colega hoje aqui, o Ângelo Leite, que fará aí uma apresentação e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre ele e sobre a empresa a qual ele representa. Tá bom. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado, Marcelo, obrigado ao Domingos aí da Sabine e toda a equipe também, né? A gente vai falar já de Canton Fair, ele vai falar de China, né? Então a gente fala aqui boa tarde, só já dando o primeiro dica, né? São 12 horas de fuso horário, né? Então, para comunicação Brasil aí, quem sempre tem que ficar ligado 24 horas, é 24 horas literalmente. Então, quando aqui está começando a dormir ou acordar, inversamente na China, né? Então, esse foi o grande desafio, o primeiro já até do fuso horário e adaptação, né? Então, como o Marcelo apresentou, meu nome é Ângelo Leite, sou da OnLED, né? Represento a parte comercial. A empresa OnLED é uma empresa advinda de uma outra empresa cuiabana, com origens cuiabanas também, a OnMídias, né? Que tem o Rony aí, como já há 15 anos no mercado de eventos com painéis de LED. E a OnLED vem com a ideia da comercialização, né? De poder fomentar o varejo, de fazer o varejo mais digital, com essa tecnologia, e essa ida para a China foi justamente para a gente atestar, validar, confirmar essa presença lá de como essa tecnologia está sendo utilizada onde ela está sendo criada. Então, a gente percebeu aí algumas dicas, alguns próximos passos, é isso que a gente quer trazer também para Cuiabá, para o Mato Grosso e, de certa forma, para o Brasil também, tá bom? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho de experiências, um pouco de perrengue também que acontece com a gente também, né? E aí a gente vai falando e ouvindo aí as experiências que a gente tem para compartilhar, tá bom? A ideia do bate-papo surgiu lá na própria China, e as coisas vão se encaixando, né? E já tinha tido uma conversa inicial com o Domingos, da Savini, e falado assim do desejo de fazer um podcast, estava faltando assunto, e lá na China a gente viu que seria uma oportunidade a gente se trazer um pouco aqui para a nossa região, para os outros lojistas, para quem empreende um pouco de como é estar lá na China, porque conversando com as pessoas a gente vê que tem muita gente com interesse de ir para lá, mas são muitas dúvidas, muitos receios, medos, né? E a gente vai trazer aqui um pouco da experiência que nós passamos. É uma experiência que começa muito antes da gente estar lá. Tem os desafios iniciais aí para se organizar, planejar a viagem, tem o mundo chinês, né, é um mundo bem diferente do nosso. Então, para que a gente possa ir para a China, existe uma preparação prévia bastante necessária que a gente precisa fazer aqui. A gente vai trazer e dar algumas dicas importantes. Acho que o Ângelo até conseguiu elencar algumas coisas. Não, então, aí falando de preparação, né? Então, a gente pode falar que a gente se preparou durante 6 meses, né? Então, a preparação da China, ela veio antecipadamente, né? Então, um dos objetivos de visita à China, né, era a visita à Canton Fair, que ocorre 2 vezes por ano, né? Canton Fair que a gente participou na fase de abril e que também ocorre agora em outubro, né? E a gente, agora, por exemplo, outubro começaram a divulgar com bastante força, né? Mas a gente começou lá em novembro, então, numa roda, né, conversando, trocando ideia. Acho que a Canton Fair já é conhecimento de muita gente do varejo, né? E aí, ir para a China foi mais a agregar, aproveitar a data e isso. Então, a gente começou na ideia, precisa de visto ou não? E aí a gente descobre a questão da China continental e Hong Kong, né?
Então, até então, na época, Hong Kong não precisa, o brasileiro não precisa de visto para entrada, né? Numa permanência, acho que é de até 30 dias, mas para a China continental precisava. Então, a gente teve que buscar uma agência, né? A gente optou pelo visto temporário, de 30 dias, de 6 meses, mas com apenas 2 entradas. E aí começou a ter um choque numa mudança de agenda nossa, quando a gente fez um vai e volta, que a gente chegou na China por Hong Kong, né? Então, num voo saindo de Cuiabá, Doha, no meu caso, né? O Marcelo fez outro trecho. Guarulhos, né? Cuiabá, Guarulhos, Doha, aí Doha, Hong Kong, aí desembarca, imigração, tudo, e novamente tudo acontece quando a gente chega em Guangzhou, que a gente fez o trajeto de trem, né? A opção também que tem de voo também, mas a gente fez de trem e inicia novamente a imigração de adentrar o continente e tudo muda, né? Então, passa visto, tudo. E a gente fez esse processo. A gente teve um retorno no intervalo que a gente participou da primeira fase e da segunda fase dessa de abril e voltamos para Hong Kong, né? Que a gente tinha um objetivo de visitar algumas coisas em Hong Kong e conhecer também vamos dizer, o lado mais ocidental da China, que é Hong Kong. E aí voltamos mais uma vez para a China. E nesse momento, a opção que a gente fez de visto era a última entrada que a gente podia fazer no China continental, ou seja, se a gente optasse em algum momento voltar em Hong Kong e adentrar de novo, já seria bloqueado. Inclusive, eu até vi acho que talvez por preparação, e isso realmente da preparação da viagem é intensa, né? Eu vi uma família que foi impedida de entrar no momento lá, né, que tinha, talvez na questão da China, né, que a gente procurou na internet, deu uma olhada, mas como a gente percebe pouca coisa de confiança, né? Então, a gente aí buscou também uma empresa, né, que fez o visto temporário, a gente não precisou ir até nenhum dos consulados, né, e tudo foi pelos correios, né. Agora tem o visto permanente que prepara lá, que você pode ficar até 10 anos de visto, né, e múltiplas entradas também, mas... Tem agora uma nova determinação aí, não sei se é determinação, alguma nova lei do governo chinês, parece que liberou para o brasileiro. Na hora que a gente voltou, liberou, né, então um pouco do sufoco já passou. Passou. Acho que pode permanecer até 30 dias, né. A China continental, assim dizendo que Hong Kong já permitia, né. Porque Hong Kong, você sair da China continental para Hong Kong é contado, e você volta, né, já é contado. Não, nós chegamos via Hong Kong, né? No seu caso, você veio por Doha, eu vim pelo Canadá, né? Na verdade, Guarulhos, Los Angeles, Vancouver, Hong Kong. E então a gente chega por Hong Kong. Para você entrar para a China continental, já conta uma entrada, né? Sim. Aí nós voltamos para Hong Kong e depois entramos de novo. Já nós gastamos as 2 entradas, bom. Então já não. Não, vamos voltar a Hong Kong alguma coisa, porque de repente eletrônico é mais barato, alguma coisa não. Que também não é o caso. Hong Kong, até uma característica que a gente viu de Hong Kong e das outras cidades que a gente visitou, Guangzhou, Shenzhen e estivemos em Pequim, no nosso caso também, que a gente não combinou algumas agendas, mas não fez necessariamente o mesmo roteiro. A gente viu uma diferença de preço bem razoável das coisas, né? Então, desde a alimentação, aí a questão de aplicativo Uber, que em Hong Kong funciona o Uber, mas não funciona o Didi porque teria que ter uma conta chinesa para usar o Didi em Hong Kong. E como a gente já tinha ativado a conta no continente, né, já não podia mais. Aí a gente intercalou e segue aí. E o Uber em Hong Kong é muito mais caro do que o Didi na China continental. E muito mais vezes mesmo. Você pode considerar isso umas 3 a 4 vezes qualquer corrida, se não até 5 vezes o valor. Chamou atenção. E uma frota de veículos de Hong Kong, talvez uma cidade mais antiga, mas até os veículos, os táxis do aeroporto, é aqueles formatos mais antigos, mais velhinhos, né? E do lado direito, né? E do lado direito. A mão inglesa por conta e toda a história de Hong Kong, né? Que também ficou ali com o Reino Unido, né? Por muito tempo, né? E a gente vê que tem um contraste muito grande, né? De Hong Kong para a China continental. Talvez até culturalmente, assim, parece que as pessoas lá são mais ocidentalizadas, né? Do que na China continental. E tem as características, por exemplo, tem uma moeda própria que tem o dólar de Hong Kong, enquanto na China continental a gente usava o yuan, né? Então são moedas diferentes, né? Essa questão do visto, né? Então, você falar um país que tem 2 moedas, né? Mas Hong Kong faz parte, faz, mas tem a história aí que fez isso ainda se permanecer. Então, agora uma coisa que chamou a atenção da China também, o fuso horário da China é o mesmo.
Eu olhei lá, Mas o ano que eu nasci, foi em 1979, o governo decidiu que, por exemplo, Pequim, que está lá no extremo leste, vai ser lá o mesmo é fuso. o mesmo fuso de uma cidade que está a mais de 3.000 quilômetros, 4.000, e o Brasil tem isso. Então, isso foi em 1979, se não me engano, que eu dei pesquisada lá, que determinou o único fuso horário para o país inteiro. Então, olhando para a realidade do Brasil, que a gente tem 2, 3, 4 fusos na época de horário de verão, lá não tem isso, né? Então, eu trabalhei em indústria, que eu já fiquei... eu trabalhava no Acre, e a empresa era de São Paulo. Quando dava 8 horas da manhã, era 5 horas da manhã, já a coisa já... Eu tinha que avisar um pouquinho, mas na China isso não tem. Então é o único fuso para o país inteiro e com dimensões, vamos dizer, muito mais que continentais. Se a gente fala do Brasil, lá também tem essa extensão também, né? E lá em Hong Kong tem um aspecto um pouco até europeu, né? Aqueles bondes da cidade. Além do VLT, ainda tem os bondinhos, né? Aqueles bondinhos mais... Os ônibus, estilo na Inglaterra mesmo, 2 andares, né? Com a parte de cima aberta. para turismo, né? Para turismo. Então tem bem essa característica. Mas eu não sei se consegue projetar essa tela? Explodir ela. Porque é bem interessante que a cidade onde acontece a feira, Canton Fair, é a cidade de o brasileiro fala Guangzhou, mas o chinês mesmo fala Guangzhou. Ela tem meio que um J aí nesse meio. Então, a cidade de Guangzhou, ela fica ali naquele ponto que está marcado aí no mapa, bem ali embaixo. E essas ilhas ali ao lado são a ilha de Hong Kong. Também tem Macau ali, né? Macau também tá bem próximo dessa região. E a gente chega então via Hong Kong e dali atravessa para Guangzhou, onde é realizada a feira. A feira é realizada nesse pavilhão que está aí atrás do mapa, pavilhão gigante. E um dos cartões postais ali da cidade é a Torre de Cantão, que é essa torre toda iluminada em LED e que passa várias, até propaganda, não sei se você chegou de ver lá. Sim, viu algumas coisas. Passa até propaganda nela. Então, a feira ela acontece aí nessa região. E é uma feira, assim, eu nunca tinha visto numa proporção daquela. Inclusive, semana passada eu tive uma outra feira aqui no Brasil, que é a APAS, que é a maior feira de supermercadistas também do mundo também, né? E de uma das maiores de alimentos também. E assim, a gente tá acostumado a andar lá 10, 11 quilômetros também, né? Por dia, uma feira que inicia... Esse ano começava meio-dia e ia até as 8 horas da noite, né? A Canton Fair acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, né? Tem um horário um pouco diferente ali. E, assim, posso dizer em proporções que talvez umas 15 vezes o tamanho, assim. É porque também ela é multissetorial, né? A Canton Fair tem dividido em 3 fases, que ela ocorre em 3 semanas seguidas, mas num nível que numa primeira semana uns segmentos, né? Então, no caso o LED ou a parte de eletrônicos aconteceu nessa primeira fase. A gente também participou na segunda, e a segunda tem outros segmentos. E a terceira também a gente já não participou, o Marcelo continuou nessa terceira fase, né? Porque até são 3 fases, né? Em comparação de tamanho, a feira dá, naquele material que a gente recebia, mais ou menos 900 campos de futebol. Isso, é muita coisa. E cada pavilhão são 3 andares. Acho que a primeira fase eu não subi. Aí depois que cara, tem mais um andar lá pra cima. Não subiu. Tem quase que no subsolo, e seu externo com os grandes equipamentos, ou como desde spa, caminhão, carro, as coisas de proporção maior. E eu tento para poder circular. Então, é uma feira muito grande, né? E realmente, eu fiz aqui também uma contagem lá no dia. A gente teve um dia que eu dei 20 quilômetros dentro da feira. Foi isso. Nos primeiros dias, para poder andar, levei quase um dia e meio para poder circular tudo, mas realmente, assim, uma coisa que não tenha dúvida, tem que fazer uma preparação muito grande, né? Tentar ir mais focado possível, né? Mas como a gente também tinha um olhar geral, e a gente viu coisas que é interessante também se deparar para ter uma visão geral, não ficar só no segmento, né? É interessante andar, mas realmente o preparo físico começa sendo um dos critérios ali, né? E aquele chegava no dia no hotel, bem cansado, sempre preparado, né? Para no dia seguinte acontecer tudo de novo. Então, eu ocorri durante 5 dias, iniciando na quarta, né? Era quarta, quinta, sexta e sábado.
Aí domingo, segunda e terça, a feira era toda preparada de novo, o outro segmento na semana seguinte, né? Então, você imagina o mundo inteiro e de diferentes formas, e de vez em quando você encontrava algumas pessoas, né? Mas É. bem intensa, né? O meu foco, né, pelo meu segmento aí, o comércio de papelaria, material de escritório, era a terceira fase, né? Então, eu acabei, como eu fui com um grupo, né, eu e o Gleison, ele tinha um olhar mais para a primeira fase, a gente acabou optando por Dá uma não fazer logo as três, né? Mas até comentando, né, a segunda fase, para mim foi bem aquém, assim, não, mas para mim, né, para o meu segmento não agregou muito. A primeira ainda você pincela algumas coisas, mas a segunda já não foi assim tão É, interessante. a gente estendeu a segunda, porque dentro do grupo também, além do meu sócio, que é o Rony, né? A esposa também dele e o irmão dela, cunhado então do Rony, que mexe com material com construção, com arquitetura, né? Aí teve o olhar de material de construção, móveis, né? Então, pedras, acabamentos, portas, né? Tem azulejo, fechaduras, tinha uma infinidade de coisas assim, numa proporção assim de olhar um pavilhão inteiro de furadeira, né? Então, diversas, né? E soluções aí que já vem adiantando a parte de construção civil, facilitando o processo, carrinhos todos automatizados, né? E a primeira coisa que você vê na China que eles são determinados é na eficiência, né? Eles querem fazer tudo em grande quantidade, muito rápido, né? E e com muita eficiência também, né? Então, entregando. Antes até da gente poder falar um pouco mais da feira, então a gente está em Guangzhou. O que que você viu assim de maior impacto quando você chega lá na China? E especificamente até na China continental, né? O que que Eu mais te chamou a atenção? A gente primeiro tenta ter a gente tem uma imagem disso aí por aquilo que a gente ouve falar, né, tudo, mas assim, uma coisa que eu realmente me surpreendi, eu vi a limpeza, assim, um pouco do urbanismo, o cuidado, né, e eu vi uma população ativa, uns jovens com bastante vontade, assim, de fazer as coisas. Você vê essa coisa acontecendo, eles estão com fome, né, uma primeira experiência de olhar para a janela do hotel, acho que era no 17º ao café da manhã, e eu contei 25 guindastes na janela do hotel. Tal que na cidade Sei lá. de obras de envergadura de arranha-céus, de prédios assim de tamanho. Então, assim, eles estão construindo, estão em muita velocidade, mas ao mesmo tempo, esses canteiros de obra, por exemplo, com dispersores de água para não fazer sujeira, um cuidado assim, bem grande com o bem-estar. Então, a limpeza, isso realmente, assim, de repente, quem fala da China fica pensando, de repente, alguma coisa assim, aquela quantidade de gente, aquela coisa, não, muito pelo contrário, né? Então, cidades que chamaram a atenção nesse ponto, né? Eu esperava até cidades mais simples até. Eu achava que não era tudo aquilo ali. Eu fiquei próximo ali, o hotel que eu fiquei próximo do Rio Pérola. E eu podia ir a pé lá, né? E no primeiro dia eu cheguei, já fui lá a pé. Rapaz, eles têm uma calha do rio assim muito limpa, muito e organizada. Eu ficava até imaginando o Rio Cuiabá com aquela característica. Ia ficar muito legal. E realmente impressionou a arquitetura deles, né? Muita luz, né? Eles gostam de muita luz, né? Muito LED para tudo quanto é lado. Isso chamou realmente bastante atenção. E aí talvez o Marcelo foi no mesmo modelo que a gente meio que, falando lá na preparação, a gente que achou a agência, a gente que contratou o hotel, né? Então, às vezes dava até surpresa, a gente viu muitas fotos dos hotéis por IA, né? E o primeiro, o momento era chegar no hotel, ser aquela foto que a gente viu, e poucas fotos de upload de usuários, né? E aí a gente teve um dos hotéis que a gente organizou, eu falei, nossa, como que será? Porque você só viu foto de IA, né? E chegou muito pelo contrário, até muito bem, né? Então, o cuidado, eu acho que até a receptividade dos chineses, a parte comercial deles, o trato, assim, sempre muito agradável, assim, então, viu? Isso sempre chamou bastante atenção. E como a gente andava desse jeito, eu pegava uma rua também saía andando, né? Porque você queria viver aquela experiência de estar lá, não naquele roteiro, você entra num fluxo e segue, pega na rua, vai pra feira, Falando certo. pratinho dos ilhas. Então, a gente foi pro shopping, foi pedir comida, foi tentar se virar, né? E se organizar de tudo quanto é jeito, né? Isso é uma grande vantagem assim desse tipo de viagem, né? Que
você acaba vivendo um pouco mais ali o país, né, os perrengues. Mas foi uma preparação, o que a gente Tem que se virar, né? a gente montou o grupo e ficou debatendo assuntos, né? Cada hora alguém descobriu alguma coisa nova. Ó, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, né? E na preparação a gente falou, né? Por exemplo, um dos cuidados que a gente tinha era acesso, né? Mobilidade, né? O app, o Uber não funciona na China, como fazer? O WhatsApp não funciona. Então, tem opções de contratar uma empresa de VPN, né? Que libera você ter acesso a todos esses aplicativos, né? Mas tem aplicativos que só funcionam de lá, né? Que é o exemplo vamos falar da português aí, o Didi, né? Que é o comparado com o Uber no Brasil, que você tem que aprender a mexer com ele, traduzir ali ele e se virar, né? E aí, vai ter um perrengue do Didi que daqui a pouco a gente fala também, mas acho que tem um vídeo que a gente podia passar ele da chegada naquelas impressões do hotel, né? A gente até perguntou aqui pro Domingos, que viaja bastante o mundo também, conhece bastante coisa, a gente falou, os hotéis lá, né? Então, o primeiro hotel que ele chegou, a gente já vê essa parte da tecnologia muito inserida dentro do mundo lá deles, né? Então eles estão assim, essa parte de operações, aqui é um exemplo de um robô, né, que faz aquelas tarefas mais básicas, rotineiras, né? De uma entrega, por exemplo, vamos chamar aqui no Brasil, que tem um iFood, lá tem os seus aplicativos, né? Não é o mesmo caso. Que o entregador, aqui não tem uma filmagem do entregador, mas tem um robô saindo do elevador, e ele pode... Eu estava dentro do elevador na hora que eu entrei com ele, né, e já estava lá, mas ele tem todo um processo que o entregador digita um código, tem 2 gavetas aqui que abrem, o entregador deixa esse produto, ou seja, você pode fazer uma compra lá, no similar ao Mercado Livre, alguma coisa, que ao chegar, essa compra vai chegar pelo robô, e esse robô chama o elevador, sobe até o andar e vai até a porta do teu quarto e te entrega. Aí você digita um código que você recebe, similar ao código de segurança que a gente tem aqui, e assim, não é um hotel não, todos os hotéis que a gente hospedou, todos os outros tinham essa função. Então assim, lógico que assim, a gente falou, pô, vamos levar isso pro Brasil, né? Mas aqui, assim, você imaginar aqui, ele vai na porta do elevador, e como que o elevador chega? Tem que ser o prédio todo. Tem um sistema todo. Então assim, é uma coisa já, que eles já estão fazendo isso nessa questão de mão de obra também, né? Então, essa é uma experiência das primeiras ali na chegada. Já tem esse impacto aí. E é bem interessante realmente, porque você até se assusta, às vezes você abre a porta do elevador, tá, o robô, e ele emite som também, né? Então ele vai, sai, e ele volta para a base de carregamento dele sozinho. Então realmente é muito interessante. A gente falou lá, dentro do nosso negócio da China, né, de olhar lá, nosso negócio são painéis de LED. A gente mesmo aqui é uma rua chamada Beijing Road lá, que a gente se deparou com um painel curvo, né, numa esquina, e a gente olhando, a gente percebe que até os chineses, né, eles têm essa característica de olhar e ver esse painel que tem uma apresentação assim fantástica lá, chama atenção, né? Então assim, isso porque a gente está falando do país onde, acho que do que é fabricado de painéis de LED no mundo, pode considerar que eles são dominantes ali, né? Tem outros, mas realmente na China isso chama atenção. E assim, e não é uma esquina, né? São várias esquinas, né? Vários momentos que o painel de LED está presente, seja outdoor, que é esse caso, ou indoor. E isso que foi um dos objetivos que a gente foi lá para dar uma olhada. Então, na ideia de olhar para os painéis, como isso está sendo aplicado, será que isso vamos chamar assim, é uma tendência ou não? Então, assim, lá isso acontece muito. E isso em todos os segmentos, desde uma farmácia, uma loja de roupas, né? A gente não passou aqui, mas na conexão, acho que vai ter um vídeo depois na frente, a gente fez conexão em Doha. Em Doha, o aeroporto de Doha aqui primeiro tem uma arquitetura linda, tem uma floresta dentro para dar uma paz ali dentro para quem está viajando horas, né? Conexões, por exemplo, Guarulhos, Doha foram 16 horas de voo, né? 9 horas de conexão. Então você imagina que você tem que viver naquele momento ali uma paz, né? Então, de LED também em todos os lugares, né? Então, o nosso negócio era andar e visualizar isso aplicado no varejo, no comércio no geral, era Importante. Eu vi lá, eles usam realmente muito LED, não só lá, também nos Estados Unidos, e às vezes, depois a gente pode falar até um pouco mais sobre negócio, mas é um questionamento que eu tenho. No Brasil a gente não usa ainda porque ainda não chegou, porque não vai virar mesmo em virtude do custo do LED.
Eu acho que eu me deparei com algumas experiências dentro do período que essa empresa tem, que são um pouco mais de 4 meses efetivos, assim, de visitar alguns parceiros e amigos, né, que tem negócio com você, e muitas vezes, eu acho que você mesmo, de falar assim, ninguém nunca me ofereceu, assim, de talvez ir também, de falar, de ter uma confiança, né, de que é um investimento que tem uma envergadura razoável, né, mas experiências vividas, como a gente estava também pensando sobre é seguro, quem vai dar manutenção, quem vai cuidar, eu estou comprando um produto de qualidade ou não, né? Mesmo a gente que o Rony, que principalmente já trabalha há muitos anos, ir para a China foi importante, a gente vai falar de visitar a fábrica direta, de ter contato com a indústria direta, então, assim, que cria essa parceria, essa relação de segurança, de saber que aquele investimento está sendo feito também é interessante e vai durar. Mas realmente tem um investimento de um valor que é mais expressivo no começo, mas para fazer uma conta de retorno, chamada um ROI, algumas outras, que a gente depois pode falar mais, é muito interessante. Assim, eu como empresário, lojista, eu tinha eu ainda tenho até uma impressão que tem uma legislação também que não ajuda. Eu não sei se isso tem realmente. Ó, existe toda a questão tributária, e o quanto isso leva e chama, né? Alvará, por exemplo, alvará de publicidade, de ficar muito caro, muito oneroso se a gente coloca numa fachada, por exemplo, painel de LED. Eu não sei o quanto isso impacta nesse custo também e que pode, às vezes, inviabilizar, né? O que a gente tem, né, alguns grandes centros, a gente pode falar para São Paulo, que de repente, assim, ó, vamos lá, uma experiência que a gente vê no Brasil, saindo um pouco da China para trazer para o Brasil, mas isso é muito municipal também. São Paulo, posto de gasolina, ao contrário, já tem uma quantidade de painéis de LED aplicado dentro, aí a gente pergunta, mas por que que não tem? De repente tem essa relação, não dá para determinar, né, a gente está entrando nesse momento agora, de oferecer e entender se aquilo que está sendo, está empatado pelo preço, pela legislação ou não, mas a experiência que a gente vê é que todo mundo que tem investido é uma forma de dinâmica, tem versatilidade, mas passa por confiança, né? E talvez a maior decisão, o preço ou o custo faz parte, mas ele não é o primeiro fator de decisão ali. Não, legal. É bom, né? E a gente. São poucos pessoas que vendem LED, né? Que podem hoje trazer uma experiência internacional e poder auxiliar até os lojistas, né? Ou quem for investir num LED, né? Para ajudar na aplicação, né? Que a gente vê que realmente aplica, né, Se quiser, tem até alguns outros que a gente pode ver essa. várias aplicações, né? É. Aqui tem um 360. A filmagem é meio caseira, né? Então não tem nada muito profissional às vezes. Mas assim, a gente fez um 360 que você vê uma esfera, vê um painel, um outro painel do lado, né? Numa rua super tradicional, ainda a Beijing Road mesmo. Essa é uma rua que no término é aquele vídeo que a gente viu anterior. Mas você faz um 360, você identifica pontos praticamente de uma forma geral, né? Então, assim, você sempre vai ver na parte de onde tem um fluxo de gente muito grande, uma aplicação aí de LED bem intensa, né? Que isso é para gerar esse retorno. Então, você pode comunicar a sua própria marca, gerar negócios, né? E de diferentes formas também, né? O, o LED, ele é fabricado na China, Sim. tem concorrência? Em termos de país, que eu falo, a dominância da China é tão grande que, de certa forma, se torna ela a origem de praticamente todo o LED, principalmente o que vem do Brasil, né? Estados Unidos, por exemplo, porque lá eles têm muito LED, eles Uma- produzem Mas tem importação também da China. porque Ou são os componentes que fazem parte, tem muita origem na China. que depois que você começou a trabalhar, eu comecei e você me visitou lá junto com o Rony, né? Eu comecei a fixar um pouco um olhar maior para LED e pra você ter uma ideia, pousando em Los Angeles, passa num ginásio, para cima, o telhado é de LED. Eu falei assim, cara, os caras botaram o LED só para quem passa de avião ver. Em algum momento, a gente tem Porque é que para cima, cara, não tem só lógica. Eu falei, cara, os caras. Então eles acreditam muito no LED, né? No potencial da chave. E assim, em outros países também, né? Acho que tem um pouco disso, né? Do custo, na questão do câmbio, né? A moeda faz uma diferença, a questão de contêineres e tudo, né? E tem esse processo também acho que também um pouco de confiança de quem vai
vai fazer, quem vai cuidar, tem essa envergadura aí que chama atenção. Para os caras investir para um painel que é para cima, tem que confiar muito na mídia, né? Porque senão, como que faz? Essa aqui já é em Shenzhen, que é uma outra cidade que foca em eletrônicos, né? Então, aqui uma outra aplicação de um outro painel num formato de um P7 ali, alguma coisa que tem essas questões. Mas não está nem em questão de P1, P2, questão até a gente se confunde um pouquinho. Eu lá na China, né, você vê que tem a parte tecnológica, né, que realmente é bem latente, mas principalmente nos primeiros dias, cara, eu fiquei meio perdido com a internet, cara. Porque eu saí daqui, né, com as pesquisas que a gente fez, instalando um VPN, né, que vamos dizer, é o recurso que a gente tem para poder acessar o Brasil, vamos dizer. Se você quiser acessar banco, se você quiser acessar, às vezes até seu e-mail, dependendo do servidor que está, você não consegue fazer conectando na internet da China. Aí você tem que usar um VPN, que é uma internet virtual, privada, né, para você poder acessar isso. E aí eu instalei o Nord. Paguei, tudo. Mas chegou lá, cara, não funcionou de jeito nenhum. Nem meu, nem do Gleison. A gente usou o ExpressVPN. E funcionou? Funcionou. Então, aí depois, eu não sei se você lembra lá. A gente ativou o plano da Via. O meu foi da operadora também. Do Gleison, ele comprou um chip aqui, não deu certo lá. Aí ele teve que comprar outro chip lá. Eu fui com o plano A e B também, então teve gente que falava que não precisava contratar um VPN por causa do plano Travel ou Mundo, né? Mas no excesso de segurança, alguma coisa, foi voo garantido, né? Aí meu Vivo funcionou bem, eu fiz o plano lá, funcionou normal, mas eu não conseguia acessar o computador, por exemplo. Aí, O computador a gente teve dificuldade também. que se você conectar, aí tinha que ficar roteando, mas também não tava aquelas velocidades, né? Aí nós, lá na feira, tinha um balcão lá, aí um chinesinho ensinou, ele falou, ó, e ele falou baixinho, é legal, tá? Mas tem esse aqui, aí ele passou o que funcionou, o VPN lá que funcionou. Aí funcionou bem, funcionou no computador e foi embora. E outra coisa da feira, voltando aí na feira também, por exemplo, não eram só chineses expondo, né? É o mundo inteiro expondo também, né? Então, não necessariamente você tá lá, você tá achando que você tá comprando a China também, né? Outros países também estavam lá dentro também, né? Então, importante entender a origem lá para ver se você tá comprando achando a origem certa lá. É tudo chinês, né? E outra também, o que a gente falou também agora há pouco, né? Tem muita gente na feira que não necessariamente é indústria, é um representante da indústria, né? Então, acho que um principal fator de tentar visitar a feira é tentar acessar as indústrias diretamente, né? Para você ter um ganho aí, ou, na verdade, buscar a melhor condição para trazer a melhor condição também. Não necessariamente aumentar um ganho, mas gerar competitividade para não ficar no meio do caminho ali entre alguém que, de repente, está onerando a cadeia, né? Então, Porque assim, pelo tudo que eu pesquisei, só vale a pena importar se você tiver muita margem, porque senão é muita variável para cuidar. É muita coisa e volume. tem antecipação de pagamento, né? Tem todo um fluxo de caixa aí que tem que ser colocado, e a mineração desse valor também. Principalmente para São Paulo Tab aí. Muito volume, seu dinheiro normalmente fica parado um tempo, né? Então, realmente tem que ter margem, tem que valer a pena importar. Aí a gente vai ver outro nível de aplicação, então indoor aí no caso, um exemplo. Aqui ele colocou revestindo coluna. É uma coluna, por exemplo. Então achou lá o local e entendeu que podia, né? Então, essa Já é aqui dentro do shopping? dentro de um shopping. Então, bem, a gente pode passar realmente. Geralmente esse pessoal, eles vendem espaço. Então, por exemplo, aqui, justamente você falou de um espaço aqui, a gente aí numa área externa, e aí outra coisa, uma característica que a gente percebeu, também passou um calor lá também, né? Temperatura lá também, a gente estava numa época boa, né? Então, com sol, tudo, aqui é um espaço vendido. Então, quem adquirir, de repente pode usar para comunicação da própria marca, ou se principalmente estiver num local de alto fluxo, interessante, pode vender esse espaço e gerar algum valor financeiro com isso também, né? Falando um pouquinho da OnLED, aqueles painéis que a gente às vezes vê na rua com uma estrutura de ferro,
Vocês pensam em ir para essa demanda aí? A gente vai fornecer o equipamento, a estrutura, o produto, o painel de LED, mas não gerir conteúdo ou abrir uma empresa para Se tiver algum investidor que, quero eu botar o painel de LED, e a gente vai vender para esse investidor e ele vai fazer essa gestão de capturar os clientes para gerar o conteúdo. E aí a gente tem sistema que pode amparar isso, mas mas vocês fornecem esse mas sistema também. não necessariamente ir atrás dos clientes, porque a OLED não tem essa missão de gerar conteúdo, buscar fornecedor, clientes para colocar conteúdo dentro do painel. Não é difícil também programar para sair dentro do formato do LED? Aí, por isso, a escolha do equipamento e o que vai ser feito tem que ser bem... É quase uma consultoria, entender qual que é o teu objetivo, o que você quer fazer. Pra, de repente, não frustrar, né? Porque quem vai produzir o conteúdo tem que ir fazendo a dimensão Sim. que é o LED, né? Sim, Que é o painel. sim. Na resolução, tentar entender. Por exemplo, a gente viu aquele primeiro painel lá atrás, que ele faz um 3D. Então, para fazer aquele conteúdo, Pois então, é. é uma empresa que faz esse conteúdo, né? Então, o que tem que ser feito é atrelar todos os equipamentos, essa composição de tudo que é sistema, de painel, de pixel correto, de tudo que tem para entregar esse resultado, porque de repente você até tem o objetivo de querer passar uma imagem 3D dessa, mas se você não unir de equipamentos suficiente para isso, e aí depois de tudo isso também é a empresa que vai fazer isso, né? Entendi. Então, né? Não, show. Tá. Bacana. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Eu ia falar até do perrengue lá um pouco do DJs, né? Nessa questão de fuso horário que a gente falou, de 12 horas e tal, nos primeiros dias, consegui ter uma missão lá de esquecer meu celular dentro do DJ, né? E aí por um processo de chegar, acho que todo atordoado com o fuso horário, cansado, eu acabei colocando o celular no banco e na hora que eu desci, chegamos, acho que eu dei aquela cochilada e saí. Na pressa de que tudo meio rápido, né, tudo meio acelerado lá, porque uma coisa que se deu bobeira, alguém entra na tua frente, tem uma fila também. Na China tem isso, né? O pessoal não perde tempo de espaço. E aí, no final das contas, intérprete ajudando a ligar, recepção do hotel tentando ligar, falando com o motorista buscando achar uma forma de devolver, e no final uma das soluções ele foi deixar na delegacia, né? Então, isso, imagina 11h30 da noite na China, ter que parar numa delegacia, e você não tem nem noção de como que é uma delegacia na China. Então, já deu um primeiro calor ali no... Nossa, eu achei legal. Na hora que você mandou lá que tava na delegacia, eu falei, meu Maria, que Já pensou? Mas aí tinha o kkk no final para não dizer que é cancionado tão ruim. Mas realmente assim, aí uma cidade um pouco mais longe, aí o Gustavo e o Rony que estavam juntos, fomos juntos, né? Acho que eles falaram, vamos formar logo um grupo aqui que tá um dá suporte pro outro. Mas é um processo muito rápido, simples, eles tiram uma foto, eles têm quase que um nível de recompensa, de entrega, então eles têm uma política também de que isso não se perde, né? Mesmo nesse nível, mas foi muito rápido assim a solução. Chamando-se mais, aí ter que comprar um aparelho na China e ativar foi tudo. E tecnologia na China, igual falou, você precisa lá é tudo é no celular. É um absurdo. Então, você ficar sem celular, você tá igual um náufrago ali, talvez, ali, né? Eu tinha, nessa ida, eu falei, cara, eu não posso também passar mal, né, cara? Porque até acionar seguro Remédios, e aí a dificuldade da língua, né, cara? Sim, não é todo mundo que fala inglês, e aí, lógico, tem nossa deficiência do inglês também, então, ajuda. vira às vezes e aí tem que acessar via Google Tradutor, né, via alguma... A gente, quando teve em Shenzhen lá, no intervalo da primeira e da segunda, por exemplo, comprou um tradutor, né? Porque você pode usar o Google, mas aí depende da internet. Se oscilar a internet, né? E aí ele tem o offline, que você podia falar em português, chinês tradicional, transcrever, o áudio saía para a pessoa, o chinês apertava e então assim, e isso, a gente está falando fora da feira, né? Dentro da feira, e no inglês ainda é mais evoluído, né? E facilita, e as pessoas estão mais à disposição para poder falar. Agora, nas ruas, em todo lugar, não tem nenhum inglês às vezes, né? E por mais que você tente falar, até pelo calor ali do momento e tudo acontecendo, na hora que é uma missão, uma confusão. E aí a gente fez também o uso da intérprete, né, para visitas mais a fábricas, que além da feira, a gente intercalou visitas a fábricas, que aí direto da fábrica. Então a gente fez algumas visitas em stand,
mas a gente marcou visitas direto da fábrica, que a gente tem fotos ali depois também. Esse é um E ponto direto. bem interessante e eu acho que foi um ganho muito grande para vocês que eu não tive. Eu até visitei onde está a fábrica? Essa começa na 8 aqui. Nessa viagem, Hum. que o bom de você ir focado é que te abre essa possibilidade, né, de você Acho já saber quem você vai Vou dar um vídeo aqui. Um vídeo. e ter a oportunidade de visitar a fábrica realmente é deixa eu achar isso aqui. E aí, lógico que todas essas visitas também não foram assim, né, que a gente fez o contato lá na feira e foi. Então, desde o Brasil, a gente deixou avisado, por exemplo, aqui a Nova Star, né, que é uma empresa bem tomada, né, Eles são o quê? Fabricantes de LED de, ou de um componente? de equipamentos que fazem um sistema do LED fluir, né? Então, esse foi um grande diferencial da ida também para a feira, fazer isso, não só a feira, porque se você for de forma muito aberta, é tanta coisa, é tanto andar, é tanta negócio que te dá uma visão legal, uma experiência fantástica, sem dizer, ajuda muito mais em termos de produtividade de negócio. Aqui a gente conseguiu ter noção de equipamentos, melhorar a comunicação e a parceria, que comercialmente quando você pega na mão, a gente saiu para almoçar junto, então isso, sem dúvida nenhuma, acho que vai trazer um ganho comercial para ambos, né? E até para eles terem com mais confiança na gente e a gente com eles, né? Vamos ver o que mais tem de fábrica aqui. Vamos, não foram. A gente visitou em torno de 5 8 fábricas. foi dentro. Continua sendo a mesma fábrica. Esse aqui é um vídeo de um exemplo dentro de um showroom deles, de uma parede de LED, né? Em formato 3D também, dentro da Nova Star. Então, a Nova Star, por exemplo, ela fornece um software para A solução para que isso aconteça. isso, entendi. Mas é um hardware também, né? Equipamento. Entendi. Aí, por exemplo, aqui já é uma outra fábrica que a gente vê. Então, a gente vê fábricas organizadas, mas de repente vê isso, assim, um cenário mais simples também. Esse aqui tá sentado num balde virado aqui, ó. Então tem um pouco disso também, né? A gente vê também, né? Então, uma outra coisa característica de lá também, da China, é o regime de trabalho, né? Eles não necessariamente trabalham às 8 horas, não são... Eles podem prolongar isso um pouco mais, né? E ter ganhos de hora, não ter o segundo emprego. O segundo emprego pode ser dentro do próprio emprego, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Que as legislações, né? Fica travado, ele tem que ter 2, 3 empregos. Aqui ainda dentro da Nova Star, um painel, por exemplo, aqui de monitoramento, né? Um momento ali de... Você pode ter toda uma central de controle, né? Isso tudo é LED. Tudo LED. Aqui são vários painéis ou é um só? Um só aplicado na parede, né? Quase, aqui não vai ter percepção de estúdio, mas é uma parede curva, né? Entendi. Aí, por exemplo, aqui a 9, aqui é uma visita, aí a gente uma empresa já, aí para componentes, aí tem que entrar já, fazer a desinfecção, limpeza, né? Para poder acessar a fábrica, né? Então a gente adentrou aí, mas aí lá dentro já não podia filmar mais, né? Tem isso também. Tem muita restrição de filmar. Aqui é a Longru, uma outra Sabrina, uma parceira já de negócio aí. Essa aqui não é a tradutora. Não, essa é da fábrica. da fábrica. Esse teto é LED. Do LED, mas só no chão e as paredes, ó. Aí Scholar, um outro parceiro aí também de negócio. Color. Aí o Jun e a Sprinter também que fazem parte. E aqui a foto do Fernando e do Gustavo também, junto com o Rony comigo aqui também. Show. Aí, por exemplo, fábricas, assim, escritórios, né? Então até o cuidado dentro. Então, assim, você vê empresas mesmo bem organizadas, não à toa também, e talvez eu de falar de que não fosse, né? Mas um ambiente de trabalho interessante e acho que valorizado, que o colaborador é valorizado também. Show. Aqui é outra. Outro também, um parceiro lá também de painéis de transparentes, né? Não tá aqui os painéis, mas já tem o LED tem vários formatos, né? Aí um formato de um painel transparente ali também, translúcido, que é uma outra fábrica. Então assim, a gente explorou muito essa fábrica, mas de novo, todas essas pré-agendadas daqui, então a gente vinculou a visita a Canton Fair, a fornecedores já atuais e fábricas, e alguns que o Rony então nunca tinha feito negócios, mas que geraram contatos para a gente ir lá testar. Ao mesmo tempo, a gente teve experiência de descobrir uma fábrica que de repente tem uma visibilidade grande, né, no Instagram, que fomenta muito, mas que no final das contas eles são um terceiro no caminho, não é a fábrica direta, assim. Mas eles ganham no marketing também, né, no negócio assim, exploraram muito bem isso, mas talvez quem comprar poderia estar acessando ao mesmo preço um produto com mais qualidade, né? Não que o dele não tenha qualidade, mas talvez pagando mais caro, né?
Bacana. Tem um pouquinho da feira aqui também, não sei se acho que você tem um passeio aí de mochila, né, que você andou um pouquinho de mochila aí, né. Você trouxe ela ou não? Não trouxe? Ah, que 13 ai. Eu não trouxe essa mochila, ela não é, vamos dizer, uma super novidade. Mas eu acho que como a China tudo ganha muita proporção, a gente via essa mochila para tudo quanto é lado lá, né? Acho que eu vi, muita gente estava comprando para poder andar esses 20 quilômetros, né. Apesar que você não poderia estar andando dentro, eles estavam restringindo um período dentro dos pavilhões, né. Ah, nem reparei isso. Que talvez Mas, um ou outro, né. aí que acontece? Não é qualquer mochila que vai aguentar me carregar. Cento e quanto, né? Vamos falar. Não passa aqui, ó. Aí eu achei essa que aguenta até 150 quilos. Falou, né, então... Não, só que é da mochila, que ela aguenta, né? Não chegou no limite ela? Ela não apitava? Tá com folga. Tá, imagina. Eu não duvido. E aí, assim, no Brasil eu já vi, nas feiras, inclusive, na Center Norte lá, né? Dessas mochilas, mas lá é uma proporção muito grande. Só que ela ainda assim tava um custo alto. 400, essa aí, por exemplo, $400. Eu vi uma ou outra, mas pode ser a questão do peso, né? E valores, então assim, por isso tem que saber o que comprar, né? De repente tem especificações que você tem que ter a origem certinha, então você pode comprar um produto barato. Assim, se fosse até para uso, poderia até valia a pena, mas eu também não faço tanta feira assim para precisar comprar uma dessa. Ia virar brinquedo. Aí ia ser um brinquedo caro, hein? Melhor comprar um carrinho, né? Alguma coisa, né? E para revender aí é outra conversa, né? Aí é outra página aí outro podcast. Isso é até um detalhe importante para a gente mencionar, né? Que uma coisa é ir lá, tem o antes, o durante e o depois, né? E nós, por exemplo, estamos na fase do depois, né? Fomos lá, conhecemos alguns fornecedores, conhecemos fabricantes e tal, vimos preço, fizemos cotação, só que o depois vem toda a parte burocrática de trazer isso, de internalizar isso no Brasil, né? Os desembaraços que tem que fazer, logística. Um cuidado grande, né? O custo do investimento. Então, por exemplo, lá, para você comprar lá, você vai ter que ter um inspetor, né, na hora de embarcar, para conferir se o produto que eles estão mandando para você é o mesmo produto que você comprou. Então já é mais um custo. Então, o processo de importação, se você não fizer com muito cuidado, você pode ter muito problema, né? E são valores assim, que eu falo assim, você acessar uma condição de preço um pouco diferente, a escala de coisa, o volume de compra tem que ser um pouquinho alto, né? Senão você acaba tendo um preço de consumidor, né? E aí para trazer, igual você falou, todo esse custo, né? Imagina todo esse desembaraço que tem que ser feito, o tempo para ele estar disponível no Brasil, né? No nosso caso, é pelo menos 90 dias até a data do pedido, até disponível aqui em Cuiabá. Então, e você imagina o quanto que de até a coisa chegar e pegar nela para você ter certeza. Pois é. O dinheiro já foi há muito tempo, né? Então depois você precisa atestar, né? No caso do nosso ramo, como tem uma variedade de produto muito grande, você tem até que fazer uma curadoria, escolher bem o produto, né? E você vai trazer o volume muito grande do mesmo produto. Esse é um limitador, é uma coisa que dificulta realmente você fazer a importação. Eu vi ontem na live que você fez ontem também, esse aqui é um produto de moda ou não? Posso invisto nele ou não, né? De repente se o time já passou, se ele vai chegar ainda, né? Que momento certo que você tá de fazer isso ou não, né? Acho que eu vi ontem, não sei se tá aqui, com as mochilas de costas, que o LED nas costas, né? Valor alto, aí depois tem um banco para colocar, de repente tem uma complexidade para aquilo dar certo ou não. É legal de ver, bacana, né? Eu trouxe presentinhos, os ventiladores lá, que a gurizada, as meninas da casa adoraram, a máquina fotográfica que viu tudo, né? Mas realmente tem que olhar se isso é só uma modinha, você vai passar, então tem que ter cuidado. Então por isso assim, e foi bom porque eu encontrei em Yiwu, que é uma cidade mais para o interior da China, que eu tive também num desses intervalos, e eu encontrei lá um casal de brasileiros, lá em Yiwu, que já fazem importações da China há muito tempo. Inclusive, eles já foram até do meu segmento de papelaria, eles foram distribuidores de papelaria lá na 25 de março. E ele falou, cara, eu vim aqui 3 vezes e voltei para trás sem comprar nada.
Chegava em casa, até minha mulher falava: "Uai, o que você tá fazendo na China? Tá indo lá e não faz nenhum negócio". Mas ele falou: "Foi necessário esse cuidado porque, tem, assim, é muita variável na importação". E até ele adquirir uma segurança de fazer um negócio levou esse tempo. Então, realmente, o processo de importação ele tem que ser feito com bastante cuidado. Dá para fazer negócios e muita gente fez e foi sempre à distância, sem dúvida, né? Mas realmente assim, talvez você adentra algumas condições e consegue negociar outros prazos e tudo mais, indo lá. E quando você tem esse momento, como o mundo inteiro tá lá, né? A gente vê a tecnologia ali também, né? Vou passar. Aqui você colocou. Eu coloquei, eu trouxe até esse aqui porque é interessante. Dentro da China tinha esse parceiro aqui, representando o Brasil. Só que eu cheguei lá dentro da sala, ninguém falava português. Falei: "Ah, meu marido, então não vai agradar". Apesar de mais informações, né? Tava tudo ali, né? Mas eu acredito que essa China Trade Center seja uma empresa tipo Asialink, China Link. Que é o que a gente É, fez. acabou ajudando a gente, né? E bastante, principalmente na primeira fase, bastante tecnologia, né? Que é o que a gente mais trouxe, né, no caso de para dar uma olhada, né, apesar que a gente não viu muitas empresas de painel lá também, assim, mas tinha bastante exposição com painéis e tudo mais, né. Empresa de painel não tinha. Tudo pouca, né, só, pra não dizer. E aí a onda do momento aí tem esses que a gente estava falando há pouco, é bonitinho, tudo legal, mas as aplicações deles são muito mais longe do que isso, né, de que ficar acenando tudo, né. A gente viu muita coisa pensada em segurança, em manter o monitoramento, né, de acessar. Acho que a prefeitura de Cuiabá tinha colocado alguma coisa disso para fazer vistoria em locais de difícil acesso e, de repente, o ser humano poderia correr um risco, né. E aí existe, eu acho que a tecnologia para fazer isso. Eu vi robôs para limpeza de piscina, bem forte, cortadores de grama, né. Então, as empresas da entrega lá, de repente, desse processo, por exemplo, de subir num quarto, né, os aspiradores, né, níveis de aspiradores aqui de altíssima tecnologia, né. Aqui eu acho que a gente não viu, mas em Pequim estava tendo uma corrida desse jeito, Eu vi da né, TV, falando, né, então corrida de robô. então aqui é uma filmagem mesmo, né, assim, puta, mas é isso mesmo, né, então então se você, vê ali ao vivo, né, você percebe que o negócio, a coisa tá para evoluir, né, então tem alguns saltos, talvez vocês veem valores, momento, né, quem vai, usar principalmente essa tecnologia primeiro e depois fica mais aberto para todo mundo, né. No início sempre ela é mais cara. Aqui eu peguei lá também, nessa primeira fase, um robô que faz olha lá, ó, aqui em cima tem a aplicação dele, faz cirurgia, né. Aqui ele tá fazendo cirurgia num joelho. Então, Preciso. isso tudo expondo lá na feira, né. Então, de certa forma, tá acessível aí para quem Tá buscando olhar para essa para tecnologia. essa área, né. Então, realmente eles fizeram mão de muito robô nessa Ó, tem um cardápio aqui, nessa é primeira. uma comida aí, né. Rapaz, isso é uma das coisas que eu mais penei lá. Acho que todo mundo, né, não tem jeito, né. É, Então a gente você também? Você não a gosta gente de ir? eu uma viagem, então você imagina correr risco alimentar aí durante a viagem, né, tal. Então essa é uma das coisas que mais chama, então a gente acessou alguns